Olá, estamos aqui pela segunda vez hoje para a gente corrigir nossa sexta atividades na folha, a sexta. Qual é o nosso objeto sexta, ó? Lembraram? Nossa sexta folha de atividades. O objeto de estudo é frase nominal e frase verbal. O que seria frase nominal? São frases que não possuem verbo. Se eu disser assim, nossa, que alegria. Cadê verbo? Tem verbo? Não tem. Então, são frases nominais. Se eu disser silêncio, tem verbo? Não tem. Então, são chamadas de frases nominais. Só tem palavras que indicam nome. Não tem uma ação, estado, fenômeno da natureza, não tem. E frase verbal já fala a própria palavra. Verbal. Escuta. É uma frase. Pode ser chamada de frase? Pode. Tem sentido? Tem. Tem um verbo nela? Sim. Então, frase verbal. Fique quieto. Olha, é uma oração porque tem verbo. Pode ser chamada de frase verbal? Pode, tá? Então, frase verbal não tem verbo. Frase verbal, desculpa, tem verbo. Frase nominal não possui verbo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar corrigindo aí nossa... Vamos lá. Primeira, fazendo um favor, está aí. Leia a tirinha. Então, tá aí o nosso ratinho todo, né? Logo no segundo quadrinho. Não! O choque é só quando o rato erra a alavanca. Quer dizer, erra a alavanca. Então, ele deve estar fazendo alguma coisinha. Se ele errar, ele leva um choque. Então, ele está sendo condicionado a aprender alguma coisa. Terceiro quadrinho. Sou contra trazer a avó para ajudar nos experimentos científicos, tá? Então, ele fica aí, ó, com medo, por quê? Porque vovô e vovó não vai gostar de judiar do ratinho ou de qualquer outro bichinho para ensinar alguma coisa. Então, ele é contra. Então, aí é meio que uma reivindicação para que não leve os vovôs para laboratório de experimento, porque são curiosos também, mexe aqui, mexe ali, né? Então tá bom. Letra A. Quantas frases há no segundo quadrinho? Quais são elas? Então no segundo aí nós temos 3 frases. Não. O choque é só quando o rato erra a alavanca. Então, a interjeição, lembra de interjeição? Ela expressa um sentimento, tá? Vixe! Viu? Um sentimento de espanto. Ou, oba! Também sentimento de alegria. Então, interjeição aí. B. Esse texto foi elaborado com palavras e desenhos. Suas frases teriam o mesmo sentido se fossem representadas isoladamente, por quê? Não, isoladamente não. O sentido das suas frases está diretamente ligado aos desenhos. Imagine só os desenhos. Finge que você não está vendo a linguagem verbal. Será que daria para entender perfeitamente essa história sem a linguagem verbal? Infelizmente, este aqui não daria pra gente entender. Ele continua, leva um choque, tá na caixinha, todo mundo olhando, e depois a vovó mais pertinha, né? Não tem como, tá? C. Como se classifica a frase do terceiro quadrinho quanto ao aspecto sonoro? Sonoro, quando a tia fala sonoro, frase... E a sonoridade de uma frase é a entonação que você usa para ler alguma coisa. Se ela está com um ponto de interrogação, você vai fazer uma entonação diferente para lê-la. Se ela estiver com um ponto de exclamação,
você vai ter algum espanto, encantamento, admiração. Então, a entonação é diferente. Então, no último quadrinho seria aí, ó. Sou contra trazer a avó para ajudar nos experimentos científicos. É uma frase exclamativa, então a sonoridade dela é de indignação. Tá no caso aqui do garotinho. Indignado porque a vovó foi lá, tá? E não quer que mexa com o bichinho. Bom, 2. Leia um trecho de um romance de Graciliano Ramos. Eu vou deixar você dar uma lida aí. Uma passadinha de olho para relembrar, tá? Desse grande escritor, tá bom? Pra gente responder as outras questões. Pronto? Então vamos lá. Letra A. Letra A do número 2. Considerando o aspecto sonoro, que tipo de frase mais apareceu no trecho? São frases o quê? Alguns devem ter colocado afirmativas ou declarativas, que declara alguma coisa, que apresenta alguma afirmação, alguma ideia, tá? Então, declarativas ou afirmativas. B. Indique as frases exclamativas do trecho, destacando-as. Então, vamos lá. Vamos ver aí algumas do textinho. Vamos lá. Letra B, então. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? Carta de alforria, quem lembra da escravatura, escravidão? Essa carta de alforria era quando os senhores de engenho concedia ao seu escravo a liberdade. Então, eles faziam um documento e era a carta de alforria. Ele estava liberto. Ele podia trabalhar onde ele quisesse, podia ir embora lá da casa. Então, uma carta de alforria. Então, o que expressam essas frases exclamativas? Expressam que ou revolta ou indignação. No texto aqui, no trechinho que a gente leu, do Graciliano Ramos. D. Agora copie do trecho a frase interrogativa, uma pergunta interrogativa, e transforme-a em frase declarativa afirmativa. Explique a diferença de sentido entre as frases. Vamos lá. Estava direito aquilo? Estava direito aquilo? Depois vem. Estava direito aquilo. Ou aquilo estava direito. Eu estou afirmando e a outra eu estou questionando. 3. O enunciado do 3. As frases a seguir indicam situações que podemos vivenciar em nosso cotidiano. Diante de cada situação, como as pessoas envolvidas poderiam se expressar? Construa uma frase verbal, tem que ter um verbo, e uma frase nominal para cada situação. Então, vamos lá. A primeira aí poderia ser assim, ó. Fogo! Corram! Há um incêndio! Aí vem a informação da B. Agora eu vou transformar aí numa frase com verbo e uma sem verbo. Então poderia ser aí, ó. Parabéns, Carlos, pelo texto. Ou belo texto. O texto está ótimo. O está é verbo, tá bom? E aí, ó, parabéns, Carlos, pelo texto nominal. Frase nominal. Belo texto, nominal. E a última, o texto está ótimo, verbal. C, vem aí falando do político. Vamos ver o que a gente, de acordo com a informação que eu tô te dando, eu quero que você forme uma frasezinha curta, significativa, mas que seja nominal, sem verbo, e uma verbal com verbo. Então vamos lá. Tem aí do político, conhecido pelos seus atos de corrupção. Vamos lá. Eu poderia colocar assim, ó, uma nominal. Fora corrupto. Essa é nominal. Ou se não, saia daqui.
ladrão. O saia é um verbo, uma frase verbal. AD. AD está falando aí da maioria das grandes cidades, há um fluxo muito grande de carros e aí vai. Tem que formar uma frasezinha nominal e uma frase pequena verbal. Vamos ver. Paciência. Nominal. Dirijam com cuidado. Dirijam é um verbo, então essa é uma frase verbal. Vamos ver se poderiam. Dirijam devagar, tá? Ou dirijam devagar. Dirijam também é um verbo, então uma frase verbal. 4. A 4 está falando do professor. O professor era gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro, tá? Encimando o nariz, quer dizer, que segurava aqui o fio, o óculos. O nariz grosso e romano. Clarice Lispector. Bom, vamos ver a primeira. No trecho encontramos frases verbais, escreva-as eliminando, tirando os verbos. Vamos ver como que ficaria. O meu ficou assim. O professor gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, ombros contraídos, paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro no nariz grosso e romano. Viu? Retirei todos os verbos da frase. Coloquei só frases nominais, sem verbo. B. Que classes gramaticais predominam nas frases transcritas aí? Eu tirei os verbos, não tirei? O exercício anterior pediu para eu reescrever eliminando os verbos. Então, quais as classes gramaticais que mais predominaram aí sem os verbos? São os substantivos e adjetivos. É o que mais teve, tá? C. Como essas frases se classificam quanto ao aspecto morfológico? Morfológico. São frases o quê? Se eu tirei os verbos, ficaram frases o quê? Que predominou substantivos e adjetivos. Frases nominais. Nomes. Tá legal? Bom, vamos aí. A 5. Foi a 4 que a gente fez. A 5. A 5 também, Clarice Lispector, do livro Como Nascer as Estrelas, tá? 12 lendas aí. São contos. Toda frase verbal é também um período. Lembra que a gente já falou muito isso em sala? Período é o quê? Começo com letra maiúscula e finaliza com um ponto adequado. Se for uma admiração, um espanto, um ponto de exclamação, um ponto adequado. Se for um questionamento, uma pergunta, o ponto necessário é interrogação, tá? Então, voltando aí o enunciado. Toda frase verbal é também um período. Leia os períodos do trecho a seguir, tá? Tem aí o textinho, começa com um índio tocando flauta na selva e aí vai. Letra A. Destaque os verbos e as locuções verbais de cada período. Então, vamos lá. Primeiro período tem começa tocando. Primeiro período, primeira frase. Segundo, ouviam. Terceiro, tem aí 5 verbos. Procurar, ver, era, tocava, foi. Quarto período, foi, encontrar e cair. Quinto período, achavam e uma locução verbal. Podem vir.
podem vir, pode vir, quer dizer, pode vir, locução. Sexto período, empurravam. E o sétimo e último período, fugia. Então, nós temos aí, só uma locução verbal, não, duas. Quarto período, foi encontrar, quarto período. Temos duas locuções verbal só. B, classifique esses períodos, que a professora vai colocar, dividir os textinhos com barras, tá, vermelhas, e vou tirar a foto e mandar para vocês, tá? E aí eu vou pôr uma bolinha vermelha sobre os verbos. Lembrando que cada verbo é uma oração, é uma frase verbal. B, classifique esses períodos justificando. Período simples é quando eu tenho apenas um verbo ou uma locução verbal. Período composto é quando o meu período tem mais de um verbo, tá? O segundo período, o sexto período e o sétimo período, repetindo, letra B do número 5. O segundo período, o sexto período e o sétimo período são períodos simples porque possuem apenas um verbo. Aí, vamos lá. Os demais são compostos, porque eles têm mais de um verbo. Lembrando que locução verbal, ela tem o peso de um verbo. Se eu colocar assim, ó, vou fechar a porta. Vou fechar, locução verbal. Se eu mudar para apenas um verbo, como que ficaria? Fecharei a porta, viu? Esses dois verbos teve o peso de um só. Fecharei a porta. C, do número 5. Começa com um índio tocando flauta na selva. Então, nós temos aí, começa o meu verbo, flexionado, conjugado, e o tocando, que é uma forma nominal no gerúndio. Forma nominal, gerúndio. Tocando, beijando, abrindo, sorrindo, abraçando, ando. Pode-se dizer que essa frase é também uma oração? Começa, e ó, pode-se dizer que essa frase é também uma oração? Nesse caso aí, ó, cada oração é apenas parte da frase. As duas orações é que formam a frase verbal ou período. Então, pode-se dizer que essa frase é também uma oração? Explique. Não, uma oração só? Ó, presta atenção. Começa com um índio tocando flauta. É uma oração só? Então, não, tá? No caso aí, cada oração é apenas parte da frase. Duas orações é que formam a frase verbal. Tocando e começa, tá bom? Então, terminamos a nossa correção da nossa sexta lista de exercício. Então, beijo. Qualquer dúvida, lembrem, tá? Estou no WhatsApp lá. Pode perguntar à vontade sobre verbo, formas verbais, tá? Formas nominais do verbo. Gerúndio, infinitivo, tá bom? Beijo. Daqui a pouquinho eu volto com a próxima lista. Tchau, tchau.